A gente vai continuar hoje, obrigado, nossa série Últimos Dias. Eu já queria que soltasse aqui a nossa tela de imagem do tema da mensagem de hoje. Hoje eu vou falar sobre fim ou recomeço, né? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, ainda na série Últimos Dias, e como a Aline muito bem disse no Lake News, se você não acompanhou todas, eu acredito que essa já é a quinta mensagem, né? E você pode ir lá no nosso canal do YouTube e acompanhar cada uma dessas mensagens. Eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo ali para você ruminar, né? Mastigar devagarinho, engolir, põe para fora, mastiga de novo um pouquinho, põe para dentro de novo, abre a Bíblia, vê se o que o pastor está falando é verdade mesmo, é conversa fiada, pega papel e caneta, anota. Então, eu quero te encorajar bastante. Tenho certeza que o que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele pode começar a fazer a partir desses próximos 30 minutos, mas Ele não vai fazer tudo em 30 minutos. O que Deus faz na nossa vida é bem processual, então, por isso que a gente tem que priorizar bastante a Bíblia e voltar para ela sempre. Aquilo que Deus falou, Salmo 62:11 vai falar: uma vez o Senhor falou, duas eu ouvi. Que mistério é esse, irmãos? É o mistério de revisitar aquilo que Deus já falou com a gente. Então, a gente está num tempo de muita mensagem, muito conteúdo, muita coisa, mas vamos voltar para o conteúdo já ouvidos, amém? Eu gosto de ser bem repetitivo, por isso que eu gosto de ministrar em série. Então, sem perder mais tempo, porque eu tenho muita coisa para falar hoje, eu quero falar com você hoje sobre fim ou recomeço. Talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe para a sua família, para o mundo ao seu redor, e você pense que não tem mais jeito. Talvez você ache que é impossível aquela cura. Talvez você ache que é impossível a transformação da realidade que te cerca. Talvez é um casamento, uma relação conjugal já bem desgastada. Talvez é o abismo entre pais e filhos. Talvez uma questão de um pecado não vencido há tanto tempo. Talvez uma frustração, uma dor, e você acha que não tem mais jeito. O mundo que a gente vive, irmãos, está dominado. Além das nossas lutas internas, ele está dominado por injustiça, por pecado, por maldade, por violência, por corrupção, imoralidade, tantas outras questões. E muitas pessoas até defendem a ideia de que não vale mais a pena ter filhos. Você já ouviu falar isso? Não tem filho, não. Como é que você vai trazer uma criança, um ser tão puro, para um mundo tão cruel? Então vamos ter pet. Nada contra os pets, né? Eu tenho 2. Mas tem pessoas que não estão mais tendo filhos. Eles olham para a sociedade e falam: cara, eu não tenho coragem de trazer ninguém ao mundo como esse tão cruel. E pessoas estão depressivas, irmãos. Pessoas estão sem esperança ao olhar para o cenário global, para a realidade da sociedade, ou talvez para a realidade da sua própria vida. E pessoas podem também achar que a vida já é tão difícil, já tem tanto desafio, irmão, já tem tanta luta, tanta coisa a ser superada, então vamos ter prazer. Vamos nos entregar aos prazeres enquanto há tempo, porque também a vida passa rápido. Então a gente tem tanta luta durante a semana, então deixa chegar a sexta-feira à noite, né? Hoje é sexta-feira. Quem conhece essa? Mas é uma realidade que muitas pessoas vivem, né? Odeiam a segunda e amam uma sexta-feira a partir das 4 p.m., porque é onde, afinal de contas, a vida vai valer a pena. Mas isso é uma marca de uma geração sem esperança. Nós estamos aqui, irmãos, não para condenar ninguém, como eu sempre falo sobre isso, não para apontar o dedo para ninguém. Nós não somos pregadores do caos, pelo contrário, nós somos pregadores do Evangelho. E o texto central de hoje que eu vou falar com você é Mateus 24:14. Nós somos convidados por Jesus, nos últimos dias, a pregarmos o Evangelho do Reino de Deus. Se puder soltar para mim aí, Oswaldo, Mateus 24:14, eu estou ainda falando dos 11 sinais dos últimos dias, e esse é o 11º. É a evangelização global por meio da pregação do Evangelho do Reino de Deus. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim.
Só a mensagem de Jesus, irmãos, só a mensagem do Evangelho do Reino, só a mensagem da esperança da volta de Jesus cria em mim, cria em você, cria em nós, irmãos, um senso de propósito, cria em nós um senso de missão, cria em nós a esperança que muitas pessoas já perderam, já jogaram a toalha, já chutaram o balde, falam, não tem mais jeito. Só as boas novas do Evangelho do Reino faz com que o brilho no nosso olhar volte e a gente diga que vale a pena viver, apesar do cenário caótico ao nosso redor. A esperança de que Jesus vai voltar e vai colocar todas as coisas em ordem, amém? Ele vai voltar e vai colocar tudo em ordem, Ele vai curar as feridas, Ele vai enxugar toda lágrima, Ele vai acabar com toda injustiça e maldade, como diz lá em Apocalipse 21:4, se puder soltar para mim. Olha o que João escreve, uma revelação que ele recebe de Jesus lá no final já do livro de Apocalipse. Ele diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existia. Um novo céu e uma nova terra. Essa é a realidade que me aguarda e te aguarda. Existe esperança para nós, irmãos. Nem tudo vai permanecer do jeito que está. Tudo que pode ser abalado vai ser abalado, tudo que pode ser destruído vai ser destruído, tudo que pode ser transformado será transformado na vinda de Jesus. E Jesus nos ensina que nós temos que pregar o Evangelho do Reino de Deus, irmãos. Aonde? Todo mundo. Em todos os lugares. Em todas as nações. Todas as etnias. Então virá o fim. Mas espera aí, pastor, o senhor está dizendo que vai ter novo céu e nova terra e vai vir um fim? O mundo vai acabar? O mundo vai ser destruído? O que é esse fim, pastor? Não, o mundo não vai ter um fim. Esse fim que Jesus fala não é o fim do mundo. A gente já falou isso aqui em algumas outras mensagens da série, vocês lembram? Não precisa mentir não, se não lembrar pode falar, não, pastor, não lembro não. Tanta coisa. Mas você volta lá no YouTube, você vai ver que eu já falei sobre isso. O mundo não vai acabar. Então o que Jesus está falando, irmãos? Que virá o fim. O que é isso? Não é a destruição de todas as coisas, pode ficar tranquilo. Não é a aniquilação de toda a criação e de toda a matéria. Pelo contrário, Jesus está dizendo que vai vir o fim desta era. E o fim desta era vai apontar para um recomeço. Por isso a pergunta da minha mensagem é: fim ou recomeço? Fim, bem na hora que eu sorri, né? Quer que eu faça alguma outra pose? Não é o fim do mundo, não é a destruição, não é o fim de toda a humanidade, o mundo não vai acabar. As pessoas falavam quando eu era adolescente ou criança, o mundo acabou quando veio o dilúvio. Não, o mundo não acabou quando veio o dilúvio. Aí as pessoas falavam, agora o mundo não vai acabar por água, vai acabar por fogo. Pelo amor de Deus, tem que ler a Bíblia. O mundo não acabou com água, irmão. O mundo foi purificado pelo dilúvio. É só ler 2 Pedro, capítulo 3. E assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus fala, quando o Evangelho do Reino, preste atenção, for pregado a todo mundo, em todas as nações, testemunhar para todas as pessoas, então virá o fim. O fim de quê, pastor? O fim dessa ordem atual. O fim dessa ordem atual. E vai ser iniciada a restauração da ordem original. Meu Deus, eu estou muito empolgado para pregar isso aqui. A Bíblia divide, irmãos, o tempo em duas eras diferentes. A Bíblia separa o tempo em duas etapas diferentes, entre a era presente que nós vivemos, que começou na criação e se estende até nossos dias, que é uma era marcada por maldade, corrupção, injustiça, pedofilia, orfandade, mentira, inveja, todo tipo de iniquidade. E essa era, que é a era atual, do tempo presente, que teve um início, ela vai ter um fim. Quando será o fim dessa era, pastor? No dia da volta de Jesus. No dia que a última trombeta tocar e Jesus voltar, a ordem vigente, o tempo que se chama hoje, a era presente, ela vai findar.
e vai ser estabelecido o início de uma outra realidade, uma outra ordem, um outro sistema, um outro governo sobre as nações. É a era vindoura, a era onde Jesus vai estabelecer plenamente o seu reino. Por isso que nós temos que pregar não o evangelho da salvação, mas o evangelho do reino. Aguenta aí que não é heresia, eu vou já explicar. Nós temos que iniciar, irmãos, uma mensagem completa. Nós precisamos pregar o que Jesus pregou e o que Ele nos mandou pregar. Nós não estamos pregando para encher uma igreja. Nós não estamos pregando para aumentar uma denominação. Nós não estamos pregando para fazer de conta que nós somos uma comunidade brasileira que se encontra no domingo à noite. Nós estamos pregando uma mensagem que vai mudar a ordem do mundo. Não é história da carochinha, não é conversa fiada, não é conversa para boi dormir, não é discurso para gente gospel, não, é um discurso que vai mudar o sistema vigente do mundo. E a era que vai se iniciar quando Jesus voltar, não é uma era temporária, não é uma era sazonal, é uma era que vai durar eternamente, não mais debaixo de um governo injusto, mas debaixo do governo do Messias, sentado no trono em Jerusalém, governando sobre todas as nações. O mundo não vai acabar. De forma alguma não vai acabar. Atos 3:21, solta para mim, por favor. Olha que texto forte, Atos 3:21, irmãos. Tudo que eu vou falar aqui, irmão, está na Bíblia. Por isso, presta bastante atenção, que talvez para você vai ser estranho ou novidade. E eu gostaria muito que não fosse novidade para ninguém, eu gostaria que estivesse chovendo no molhado. Mas vamos lá. Atos 3:21 diz, pois ele, Jesus, deve permanecer no céu até o tempo da... O quê, irmãos? Mas não é o tempo do fim, a gente não está esperando o fim do mundo, vai acabar, vai ter um apocalipse. Que a cantora... Salvador disse que não ia ter? Não é isso. O texto está dizendo que ele deve permanecer no céu, Jesus, até o tempo da restauração final de todas as coisas. Não é só da igreja evangélica gospel? Não! É a restauração de todas as coisas. Jesus não vai vir para a igreja evangélica. Jesus não vai vir, irmão, para entrar nos nossos cultos e congregar com a gente. Ele vem reinar as nações. Pelo amor de Deus, vocês estão comigo ou não? Não, Jesus não vai vir para ser um membro de uma igreja que frequenta os domingos à noite, não. Falei aqui domingo passado, não foi? Jesus não é nem um presidiário, a gente visita ele aos domingos. E nem também é alguém que está doido para vir congregar com a gente, não. Ele vai vir reinar as nações, irmãos. Olha o que o texto diz. Pode deixar lá, querido. Restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Essa palavra restauração, no grego, apocatástasis, sabe o que ela significa, irmão? Ela significa o seguinte, que quando chegar o tempo, não do fim, mas do recomeço, toda a humanidade e a criação vai passar por uma restauração que significa um retorno ao estado anterior ao da queda. A humanidade e a criação vai ser restaurada a uma realidade de verdadeira teocracia, onde vai ter um rei sobre a terra como tinha antes de Gênesis 3. Toda a criação e toda a natureza estava debaixo de um governo, Deus. Quando Lucas está escrevendo aqui Atos 3:21, ele diz que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer uma realidade, irmãos, onde não vai ser mais esses homens que se acham que são dono das nações, estabelecendo os seus sistemas vigentes, os poderosos, as big techs, os juristas, os políticos, os milionários. Não, os dias deles estão contados. Essa ordem está com dias contados. E toda a criação e humanidade vai ser restaurada, por isso vai recomeçar, vai voltar ao estado original antes da queda. Satanás, irmãos, é que está tentando destruir. Deus não vai vir para destruir nada, irmãos.
a não ser a iniquidade, a maldade e o domínio desse governo satânico sobre as nações. Satanás é que está tentando destruir a minha e a sua vida, o meu e o seu casamento, a minha história, a sua história, o seu propósito, os seus filhos, o seu destino, o meu destino. Jesus não vai vir para destruir nada, ele vem para recomeçar e estabelecer aquilo que era desde o início, o plano de Deus para as nações e para a criação. Deus nunca desistiu da sua criação, irmãos. Nós que desistimos das pessoas e das coisas. Deus não. Deus não desistiu do seu plano original. A Bíblia aponta em todo o vocabulário da Bíblia, irmãos, para o recomeço, para a regeneração, para a reconciliação, para a restauração. Perceberam? Para a redenção. Esse ré, irmãos, que tem como prefixo de várias palavras na Bíblia, ele mostra exatamente a intenção do coração paterno de Deus, não em destruir, mas em recomeçar. Ele fala de redenção, e o que é redenção? É recomprar o que foi dele uma vez, irmãos. E por isso ele enviou Jesus para pagar um preço, para comprar a minha e a sua vida. A redenção, a reconciliação, que Paulo fala que nós somos ministros da reconciliação lá para a igreja de Corinto, o que é? É restaurar, restabelecer a amizade entre pessoas, ou entre criaturas e o seu Criador. É a renovação, ou seja, é fazer de novo, é restaurar o estado original, é recomeçar, é a ressurreição, ou seja, é trazer vida para aquilo que tinha vida outrora, mas hoje está morto. A visão de Deus sempre tem um prefixo restaurar, reconciliar, redimir, regenerar, ressuscitar. Para quê, irmãos? Para destruir? Não, Deus tem um plano desde Gênesis e até o livro de Apocalipse. Deus está em missão e Ele chama a sua igreja, e Jesus vem para estabelecer a sua igreja, para fazer algo que é o que, irmãos? Levar as pessoas para o encontro com o Criador e estabelecer hoje, nos nossos dias, sinais daquilo que será plenamente na volta de Jesus. Ele não vai destruir o mundo. Agora, uma coisa é verdade, irmãos, não existe neutralidade no mundo espiritual. Mateus 12:30, olha o que Jesus fala: quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Não tem neutralidade. Não. Nesses dias de medo, de cancelamento, né, de censura, de autocensura, com medo de processo jurídico, de tantas coisas, a gente quer ser politicamente correto. A gente quer conviver bem com essa ordem vigente. Vou falar uma coisa para você, irmão. Se você não está trabalhando para Jesus, você está trabalhando contra Jesus. Ah, pastor, está forte demais. Não, eu não estou falando nada a não ser a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, irmão, o problema não é meu. A Bíblia diz, e Jesus fala: quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. A minha pergunta é: você está trabalhando para quem, querido? Ah, pastor, eu estou só trabalhando para ganhar o meu paycheck, para pagar minhas contas. Não, está trabalhando contra Jesus. Se você não está fazendo algo que Jesus te chamou para fazer e para cooperar, para que o reino dele venha, irmãos, não tem neutralidade no mundo espiritual. Ah, mas eu não roubo, não mato, não faço nada contra ninguém, mas também não está fazendo o que Deus chamou para fazer. Espero que você se sinta amado até o final. Estou tentando. Nós estamos em guerra espiritual, irmãos. Eu não posso trazer leitinho. No meio de uma guerra a gente precisa de arma. Mamadeira não é arma de batalha. Jesus não vem buscar uma creche. Ele vem arregimentar um exército para estabelecer o seu reino. Não existe lugar desocupado na terra, irmãos. Na minha vida, se Jesus não ocupa lugar na minha vida, alguém vai ocupar. Se eu não estou debaixo da influência da palavra, dos valores do reino, alguém está me influenciando. Não, ninguém me influencia, então você mesmo está se influenciando, a sua carne. Está vendo? Não tem neutralidade, irmãos. Não tem lugares vazios. Se a igreja se omite, alguém vai ocupar.
A igreja durante muito tempo falou, política é do diabo, aí agora está todo mundo lascado, porque só tem político que serve a Satanás, a maioria. Eu fui um pastor crente, irmãos, que nem todo pastor é crente, né? Mas eu fui um pastor crente, que dizia, política não é de Deus, não se mistura com política. Se envolver com política, não pode ter cargo na igreja, não pode ser líder, não pode fazer com o outro. Sabe o que a gente fez? Durante pelo menos os últimos 200 anos, nós entregamos de mão beijada para o diabo. A política, a pedagogia, a indústria de cinema, a indústria de comunicação, a literatura, os reitores de universidades, os diretores de escola, os produtores literários, os caras que trabalham em banco, na economia, os artistas, tudo nós entregamos, irmãos. A indústria farmacêutica, tudo. Nós falamos, não. Se você tem um chamado espiritual de Deus, você tem que ser pastor. Irmãos, 5% dos crentes no mundo tem um cargo na igreja. 5% são staff, como fala aqui nos Estados Unidos. Está tá só uma sobrazinha aqui. Cadê o Cássio? Para me ajudar. 5%. 5%, irmãos. E os outros 95%, Lília, o que a gente faz? Está trabalhando para quem? De segunda a sábado. Esperando o outro domingo, né? Porque a gente é crente domingueiro. Está trabalhando para quem, irmão? Uma vez um cara chegou e falou assim, pastor, eu queria tanto que meu dia tivesse mais horas para poder servir ao Senhor. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas, irmão, 24. A questão é, quando você não está servindo ao Senhor, você está servindo a quem? A diabo? Se não tem neutralidade. Pode pregar a verdade aqui ou fazer de conta? Não tem lugar desocupado, irmãos. Esse pessoal da ideologia de gênero, LGBTQIA+, miseráveis, irmão, estão invadindo todos os lugares desocupados pela igreja. Mas isso vai mudar. Isso está mudando, eu sei o final da história, irmão, por isso que eu estou empolgado. Se eu não soubesse o final da história, eu não era mais pastor. Bicho difícil é a ovelha. Mas eu amo vocês. E vou morrer aqui em Jacksonville, se Deus me permitir. Aplaude muito, não, irmão. Só ora por mim que tá bom. Se não quiser orar por mim, também não ora não, mas pelo menos pratica o que eu estou tentando viver, que está na Bíblia, né? Ninguém aqui é perfeito, irmãos. Se eu fosse esperar ser perfeito para subir aqui, eu acho que eu não subia nem um domingo. Acho não, tenho certeza. Agora a mensagem ela é sempre maior do que o mensageiro. Isso é maravilhoso. Né? Não é desculpa para viver em pecado, irmão. Estou tentando viver o que a palavra diz. Mas eu não sou o santarrão, eu não sou o cara. Conversa 2 minutos com a Jana, 5 não que é muito, só 2. Tá bom? As brechas de lugares vazios vão ser ocupados. Jesus falou sobre isso, pode ser Mateus 12. Mateus 12, 43 a 45. Olha que texto forte, irmãos. Mateus 12, de 43 a 45, Jesus diz que nenhum lugar fica vazio. Ele vai ser ocupado por alguém. Mateus 12. Quando um espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra o quê? Vazia. Varrida. Arrumada. Aí o que acontece, irmão? Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele. E todos entram na pessoa e passam a morar ali. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Veja que ele está dando um exemplo de um homem para simbolizar uma geração. Ele não está falando que isso acontece só com um indivíduo, por mais que seja verdade na vida do indivíduo. Mas ele está dizendo que assim como é com o indivíduo, é com uma geração perversa e adúltera, como diz lá em Lucas, nesse mesmo texto. O texto, Jesus está dizendo que não existem lugares vazios, irmãos.
Se a gente expulsa o demônio, sai da pessoa, mas ela não é cheia do Espírito, se ela não ora, se ela não busca Deus, se ela não anda com gente diferente do que ela andava, se ela não lê a Bíblia, irmãos, hoje ela vai ser liberta do demônio que estava dentro dela, amanhã vai ter mais 7, ou seja, 8 dentro dela. Por isso que a gente não brinca de libertação. Porque o estado da pessoa pode ser pior, irmão. Agora, assim como é no individual, é no coletivo, Jesus está dizendo, não existem lugares vazios. Não é tempo mais da gente fingir que é crente, irmão. Ou o Espírito está nos ocupando, ou tem alguma outra coisa aí dentro. Ai, pastor, amarrado. Não, irmão, Jesus está falando, né? Irmãos, a nossa função não é só pregar salvação para as pessoas. É pregar transformação de vida. Não é só juntar pessoas no domingo à noite. Na quinta também. Quinta está mais difícil, irmão, mas eu não vou desistir de você. Só faz 1 ano e meio que eu estou em Jacksonville, eu tenho paciência. Ninguém muda a cultura da noite para o dia. Eu vou já falar de culturas. 20 características da cultura do mundo versus 20 características da cultura do reino. Vai dar tempo, eu tenho certeza. É agora, vou entrar agora já para não perder tempo. Anota aí, irmãos, 20 características. Presta atenção, não dá para anotar, não está escuro, né? Presta atenção, depois você pega no YouTube. Primeira característica da cultura do mundo é apoio ao aborto. Cultura da morte, do assassinato no ventre. Agora, no lugar do apoio ao aborto, do assassinato no ventre, na cultura do reino, que nós já vivemos, como sinal daquilo que vai ser plenamente quando Jesus voltar, amém? É o já e o ainda não. Já agora eu posso ser uma expressão dos valores da cultura do reino, dos princípios do reino, da realidade que vai estar debaixo de um governo quando Jesus vier durante um milênio. Eu hoje, a minha família, o que eu faço pode expressar aquilo que vai ser plenamente quando Jesus voltar. Vocês estão entendendo, irmãos? Não há para ter ainda, hoje, uma sociedade completamente transformada, porque o rei não está aqui, e não tem reino completo sem o rei. Mas hoje, diante de uma cultura do aborto, nós podemos sim dizer, nós somos contra. Pode vir lei, pode tirar lei, pode cancelar, pode falar o que quiser, pode dizer que a gente é careta, que a gente aquilo outro, meu corpo, minha vida, conversa fiada. Nós valorizamos a vida desde a concepção. Somos completamente contra o aborto. É a cultura do reino, irmãos. Não tem crente a favor de aborto, irmãos. Só se você está lendo outra Bíblia, que não é a Bíblia que Cristo deixou, que é a palavra de Deus. Tem outras Bíblias, tem a Bíblia lá na igreja satânica. Se você está lendo essa, você vai ser a favor do aborto. Agora, essa Bíblia aqui, não. Essa aqui não. E nós não vamos mudar o discurso para a igreja crescer. Nós não vamos fazer isso, irmão. Se você quer procurar uma igreja que é a favor do que você quer, por favor, irmão, nós temos 4 portas aqui. Fica à vontade. Cultura do mundo é a cultura de orfandade, de abandono. Agora, a cultura nossa, de quem faz parte do reino de Jesus. Nós cremos na cultura da adoção. Nós vamos adotar quem nós geramos, porque existem milhões e milhares de órfãos de pais vivos, abandonados na frente de uma tela, de um celular, de um tablet, talvez numa escola interna, talvez somente sozinho, com os amigos, por aí. E existem pessoas que nós precisamos adotar, que nós não geramos, que geramos no coração e não no ventre. Mas eu já ouvi vários pastores, eu fui um deles, irmão, por isso que eu falo com tanto amor e carinho, eu fui um pastor desviado e não sabia. Quando a gente não tinha filho, as pessoas falavam, pastor, adota, pastor, vou botar uma criança na sua porta. Eu falava com todo carinho, com todo sorriso de um pastor educado, mas desviado. Não tem problema, eu pego da minha porta e levo para a sua aqui. Ah, não, irmão. Como é que pode, irmão?
Moisés foi adotado, Jesus foi adotado, Gálatas 4 diz que somos todos adotados, Romanos 8,15 diz que o Espírito da adoção está sobre nós e nos faz clamar, Abba, Pai, e tem tanto crente contra a adoção. Eu não sei que Bíblia que esse povo está lendo. Mas isso vai mudar e está mudando, amém? Nós somos contra, completamente, a cultura da orfandade, do abandono. E nós somos a favor da adoção. Nós estamos no ano da compaixão. Nós queremos ser uma igreja relevante em Jacksonville. Nós queremos descobrir como igreja imigrante, nós podemos sim foster care. Nós podemos sim adotar, nós podemos sim apadrinhar, nós podemos sim voluntariar de alguma forma, trabalhar contra a cultura da orfandade. Agora, a cultura do mundo diz também que é necessário apoiar a transexualização, a escolha de cada um, porque cada cabeça é um guia. Então, pode um adulto, pode um jovem, pode até uma criança também mudar de sexo se quiser. Ei! Não, na cultura do reino não. Na cultura do reino, Deus só criou homem e mulher. É XXXY, não tem conversa fiada, irmão. Não tem como. Nós amamos a todos. A porta da igreja está aberta para todos. Mas para permanecer, você vai ter que estar disposto a ouvir a verdade. Está disposto a abrir o seu coraçãozinho e ser discipulado. Eu não vou negociar para você permanecer na igreja, irmão. Ah, mas o irmão dizima demais. Irmão, eu não estou nem aí, por isso que eu não quero saber nem quem e quanto você dizima. E nós não podemos negociar a pregação do evangelho do reino. E o evangelho do reino não é o evangelho onde a gente quer só soltar pompom, você achar que vai ter o seu ticket para o céu carimbado e que o mundo se exploda e que o mais vai para o inferno. Não, isso é o evangelho do Roberto Carlos. Não é o evangelho da Bíblia. Vocês estão ouvindo o Alberto Carlos, né? Cadê a Rosa? Vou já começar a soltar aqui. Assim, eu curti pra caramba, né? Meu velho homem. Jesus amado. Na cultura do mundo tem o divórcio. Ah, irmãos, e nós, como nós entendemos, amamos e queremos acolher e exercer graça, misericórdia. Mas isso não nos faz dizer que não tem um padrão. E o padrão da cultura do reino é até que a morte separe. Até que a morte separe. Agora, existem casos que é proteção à vida, são outras situações, e aí você tem que preservar também aquilo que a Bíblia diz, que é a vida. Mas são outras, talvez é outra mensagem, né? Mas deixando claro, na cultura do reino, é até que a morte separe. Adultério, irmãos. A cultura do mundo é adultério, mas na cultura do reino é fidelidade conjugal. Vou ser rápido. Na cultura do mundo é pornografia. Não, na cultura do reino é santidade. Não consumimos pornografia, irmãos. Nós levantamos a bandeira da pureza, da castidade, da virgindade, irmãos. Para quem é solteiro. E para quem é casado, exclusividade. Ah, pastor, mas eu amo a minha namorada. Não, toma vergonha na cara e se converte. Pelo amor de Deus. Porque você não está trabalhando a favor do reino de Deus. Você está dando bola fora. Você está gozando. Pode falar isso aqui, irmão? Você está gozando para os seus prazeres, mas você está abortando o que Deus tem através de você nessa geração. Ai, o pastor está falando gozar no púlpito da Lagoinha. E você acha que eles estão ouvindo o que na escola? Vocês acham que eles estão escrevendo o que um para o outro lá, no SMS? Gozar, irmão, não é nada. Isso aí é... Ixi, gozar. Pelo amor de Deus, eu me escandalizo, irmão, quando eu vejo algumas coisas dessa geração. Mas nós temos que levantar a bandeira, irmão. É difícil? É, irmão. Por isso que ser crente, você tem que morrer. Quem disse que ia ser fácil? Pastor, só não conhece. Eu conheço, irmão. Já tive hormônio, eu ainda tenho, na verdade, né? Às vezes dá uma queda, né? Eu estou pensando em tomar uma testosterona, viu? O irmão esses dias me disse, minha testosterona estava 1000 e pouco. Eu falei, meu amigo, o que você está comendo e bebendo? Fala para mim. Passa para mim esse suplemento aí.
hormônio não se converte, irmão. Você tem que matar. Entendeu? Não tem, irmão. Ninguém foi criado para brincar no precipício. Você sabe, se beija de língua, irmão, acende um fogo lá embaixo. Para de beijar em língua, irmão, de língua. Se pega na mão, dá um arrepio, dá vontade de pegar em outro lugar, para de pegar na mão, irmãos. Ah, pastor, é tão difícil. Por isso você tem que morrer. Eu não estou aqui, irmão, para te ensinar a você viver no velho homem. Eu estou aqui para dizer que você ou morre, ou não dá para ser crente. Irmão. Não tem como. Vai lutar contra o hormônio? Não dá. Não dá. Tem que morrer. Cultura do mundo, irmãos, é o tráfico humano. A cada dia, 4,7 a 5 crianças somem na Flórida. Já assistiram o filme lá, Freedom? É verdade, irmão. Tráfico humano, roubo, órgãos, escravidão sexual de crianças, mulheres, irmãos. Tem um ministério chamado Exodus Cry, maravilhoso. Ele advoga em favor da proteção da mulher, de resgatar mulheres da indústria da pornografia. Você sabe que se a gente assistir pornografia, nós estamos estimulando e alimentando o tráfico humano? Irmão, nós precisamos saber que geração nós estamos vivendo. Nós não vivemos de assistir notícia, mas nós não somos jumento. Nós sabemos de que geração nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos nadando contra a cultura vigente do mundo, irmãos. A cultura do mundo é a cultura de escravidão sexual de meninas, mulheres, jovens. Não. Na cultura do reino, nós temos que levantar a bandeira da libertação, da restauração, do resgate dessas mulheres. Deus precisa levantar alguém como levantou no Exodus Cry, para dizer, ei, o meu evangelho não é só de domingo à noite, onde eu fecho os olhos, adoro, acho bom, vejo se o louvor foi bom, se a pregação foi legal, depois eu vou comer uma pizza. Não, Deus tem que levantar pessoas que se incomodem, que se revoltem com essa realidade e vão fazer alguma coisa. Exodus Cry, depois dá um Google, você vai ver que eles têm até documentários premiados. A cultura do mundo é a cultura de corrupção, a nossa é de honestidade. A cultura do mundo é a cultura de lucro a qualquer custo. Na cultura do reino de Deus, tem lucro sim, irmãos. Tem lucro sim, pode ter gente rica, milionária, bilionária, não tem problema, contanto que seja lucro justo, por meios legais, retos. Na cultura do mundo nós temos a competição, na cultura do reino de Deus nós temos a cooperação no lugar da competição. Na cultura do mundo nós temos a comparação, na cultura do reino de Deus nós temos a celebração do outro. A gente não se compara. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, é tolice, insensatez, se classificar e se comparar. Na cultura do reino de Deus eu sei quem eu sou em Cristo, eu não preciso me comparar. Eu celebro o outro, irmãos. Eu impulsiono o outro. Meu Deus, na cultura do mundo existe a traição. Passar perna. Um jeitinho brasileiro. Entendeu? Na comunidade brasileira imigrante, que as pessoas falam, não confiem em brasileiros. Não confiem em brasileiro. Eu estou brincando ou é verdade? Irmão, mas vários deles são cristãos, ou eles acham que são. Essa cultura tem que mudar, irmão. Essa cultura não é a cultura do reino de Deus. Um crente, irmãos, ele não pode passar a perna no outro, irmão. Ele não pode ficar denunciando o outro só para prejudicar o negócio do outro, irmão. Ele não pode torcer contra o outro para que o outro sofra e pague durante vários anos trabalhando do jeito que ele sofreu, porque afinal de contas eu cheguei aqui antes, está cheio de gente que acha que é dono de Jacksonville. Eles não sabem que Jacksonville, Deus vai mandar Jesus, e Jesus vai reinar sobre Jacksonville também. Mas está cheio de gente que acha, porque chegou aqui há 20, 25 anos, acha que é dono de Jacksonville. Quer mandar em Jacksonville, quer mandar nas finanças de Jacksonville, quer mandar nos grupos de WhatsApp de Jacksonville, quer mandar no dízimo das pessoas de Jacksonville, quer mandar nas igrejas de Jacksonville. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não sei como tem pessoa que se submete a esse tipo de coisa. Que reino, irmãos, nós fazemos parte, pelo amor de Deus, fala a verdade. Que reino é esse, irmãos?
É o reino do homem. Que a gente tem com nossa própria força vencer na vida. Não, 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 não. Se eu estou com o Senhor, eu sou maioria. E agora eu não dependo só das minhas forças. Se eu estou cumprindo a palavra, se eu estou vivendo os princípios, a minha vida não está na mão de ninguém. Se eu sou obediente aos princípios, é consequência eu ter um favor de Deus na minha vida. Como é que eu vou me submeter, irmão, a alguém? Dizer que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, que é contra a Bíblia, só para eu não me prejudicar financeiramente, pelo amor de Deus, irmãos. A cultura do mundo é a cultura de assassinato. Nós trabalhamos com proteção da vida. A cultura do mundo é a cultura de depressão. Nós trabalhamos com a crença de que Jesus cura, que é possível ter uma saúde mental. Sim, nós oramos sobre isso, mas Deus pode usar o psicólogo cristão, o psiquiatra cristão, Deus pode usar o conselheiro cristão. Sim, irmãos, não é só demônio. Depois você escuta o testemunho da Jana, 1 ano e meio de depressão profunda, a gente não sabia o que era, achava que era demônio, achava que era isso. Pode ser tudo também, irmão, pode ser demônio, pode ser um bocado de coisa, mas Deus tem os seus profetas, os seus pastores, mas também os seus médicos. Então, por favor, que Deus levante os nossos filhos, irmãos, jovens, adolescentes, que eles vão para a faculdade, irmãos. Que Deus levante os próximos advogados dessa cidade, os próximos médicos dessa cidade, para a gente sair da mão dos americanos, dos indianos. Nós vamos ter uma comunidade brasileira com profissionais capacitados, irmãos. Nós vamos ter os diretores de escola, porque afinal de contas, os nossos filhos que são americanos, eles podem até ser presidente, irmão. Mas não, a gente tem essa visãozinha da comunidadezinha brasileira que faz qualquer coisinha, de qualquer jeitinho. O jeitinho brasileiro é nada. Ei, nós não, a nossa pátria não é o Brasil, irmão. Você não entendeu? A nossa pátria é o céu. Eu não estou aqui para trazer uma cultura caída do Brasil. Eu não estou aqui para replicar a mazela do Brasil, juntar dinheiro daqui para mandar para o Brasil. Nós estamos aqui para estabelecer não a cultura brasileira, mas a cultura do reino de Deus. O mundo está debaixo de uma cultura de ansiedade. Nós estamos debaixo de uma cultura de oração. A única forma de vencer a ansiedade é confiar o nosso amanhã nas mãos do Todo-Poderoso. O mundo está debaixo de uma cultura do relativismo. Eu acho, eu penso, valorize a minha opinião. Não é bem assim, pastor. Para que tanto radicalismo? Não. Na cultura do reino de Deus, não tem relativismo, são absolutos inegociáveis. Não tem, irmão. Uma vez eu fui evangelizar um empresário, cheguei lá e falei com ele, queridão, e aí, tudo bem, papapá? Ele falou, e aí, você crê em Jesus? Tá, creio. E a Bíblia, uns 75%, 80%, assim, não. A Bíblia não é drive-thru, não é self-service, você pega o que você quer e paga quanto quer. Não é. Nós cremos nos absolutos da palavra de Deus. O meu achismo não interessa. A minha opinião não interessa. Não tem valor nenhum, irmão. Poxa, pastor, você está pegando pesado. Não, irmão, é que morto não tem vontade. Você já viu algum morto? Lá no caixão, e aí? Está a fim de ir agora ou não? Está a fim de levantar de novo? Gostou da roupa que botaram para você aí? Maquiagem? Morto não fala, morto não tem vontade, irmão. Se está tendo vontade demais é porque não morreu ainda. Meu Deus, eles já subiram. Cultura do mundo é do humanismo. O homem no centro. O homem no centro. A cultura do reino, Jesus está no centro. O homem, sai da frente. A cultura do mundo é a cultura de apatia, insensibilidade com a dor do outro. Na cultura do reino de Deus é empatia. Na cultura do mundo é o egoísmo, na cultura do reino de Deus é o altruísmo. Quando Jesus fala, irmãos, para a gente pregar o evangelho do reino, é porque ele sabe que na cultura do mundo, 20ª e última característica, a cultura do mundo está marcada pelo individualismo que se isola. É o isolamento. Agora, na cultura do reino, no lugar do individualismo e isolamento, nós temos a cultura da comunhão.
Comunhão. Nós vamos abrir a nossa casa, irmão. Eu não abro a minha casa, não. Tem tanto brasileiro que está aqui há tanto tempo que ele já se comporta como americano e acha que é bonito. Eu não abro a minha casa. Vai sujar, vai dar trabalho. Eu tenho 1 hora para dormir. Pelo amor de Deus. Tá quebrando. Tu tá doido, mano. Tá muito melhor. Falava comigo em inglês no Instagram. Lembra? Não, tá cheio de brasileira andando, ó. Quero me comportar como americano. Não vou para GC, não quero ninguém se metendo na minha vida. Aí se isola, irmão. Você acha o quê, irmão? Tem cheio de pessoas com escamas nos olhos, frustração no coração, e só vai cair a escama, e só vai ser curado o coração na mesa da comunhão, irmãos. A cultura do mundo, a cultura de individualismo. Individualidade é diferente de individualismo, irmãos. Está cheio de pessoas, irmãos. Eu estou na igreja, mas eu só vou aos domingos. Eu chego um pouquinho depois, eu saio um pouquinho rapidinho, para não comprar cantina, porque fica o pessoal ali na porta, ali me incomodando, querendo vender coisa para mim. Então eu vou vazar rápido. Não. A cultura do reino de Deus, ela é vivida na coletividade, irmão. A gente é difícil, mas é maravilhoso a gente estar junto, né? A gente é trabalhoso, mas é bom demais quando a gente está junto, não é? Irmãos, na cultura do reino de Deus, eu vou para o GC mesmo que eu não estou a fim de ver ninguém na minha frente. Na cultura do mundo, eu só vou se eu quero. Se eu não quero, eu não vou. Na cultura do reino de Deus, eu oro por cura quando eu estou doente. Na cultura do mundo, a minha alma me manda, eu não estou a fim de ir na igreja. Na cultura do reino de Deus, eu vou porque não tem a ver comigo. Eu não vou só para receber, eu vou para dar. Tem alguém esperando um abraço meu. Tem alguém esperando uma palavra minha. Tem alguém esperando para comer uma pizza comigo depois. E talvez ela vai abrir o coração. E as barreiras contra a igreja vai cair. E ela vai entregar a vida para Jesus. Ela não acreditava em Deus. Ela achava que não era amada. Que ela não podia ser crente. Afinal de contas, ela faz isso, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Mas quando ela começa a conviver com a gente, ela vai ver que a gente não é um bicho de 7 cabeças. A gente não é um bocado de gente que se acha melhor do que ninguém. Não, irmãos, nós somos simpáticos. A gente conta piada, a gente gosta de comer churrasco, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de brincar de jogo de tabuleiro, a gente gosta de jogar vários jogos aí, alguns jogam mais, outros menos, na verdade. A gente gosta de tudo isso, irmão, mas a gente não precisa de bebida para isso, a gente não precisa de prostituição para ser feliz, a gente não precisa de álcool para estar mais alegre, a gente não precisa excluir ninguém. Por isso que Jesus fala, prega o evangelho do reino. Se a gente prega só salvação, a gente está pregando um evangelho incompleto. Jesus não veio só salvar a gente da terra e arrebatar a gente para o céu. Jesus veio para nos transformar, para a gente viver o reino na terra. É na terra, irmãos. Pastor, eu achei que eu ia morar no céu. Meu Deus, não vai dar tempo de falar sobre isso. Ei, é o céu que vai descer. Olha para o irmão que está do seu lado e cutuca ele bem de leve, assim, para ele não se assustar e dizer, ei, é o céu que vai descer. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou a gente a orar, venha o teu reino, venha o teu reino. O mundo está querendo determinar o meu e o seu comportamento. O mundo está querendo me calar e te calar. O mundo vai querer fazer a gente retroceder. O mundo vai querer determinar até que ponto a gente pode avançar. Uma igreja de 1 ano e 6 meses com um prédio daquele, não tem nem dinheiro para pagar aluguel, é verdade, não tem. Mas nós avançamos pela fé e não no que nós temos no banco. Quanto mais tentarem nos parar, mais nós vamos avançar com velocidade. Quanto mais tentarem nos calar, mais nós vamos gritar. Eles não vão comprar os nossos filhos. Eles não vão mentir para os nossos filhos que eles podem ser o que eles querem. Eles nasceram para ser o que Deus sonhou para eles. Mas nós vamos amar todos. Nós vamos receber todos. Nós estamos de portas abertas aqui e no GC para todos. Mas nós vamos pregar o evangelho completo.
Nós vamos preparar uma geração dos profissionais mais bem-sucedidos de Jacksonville. Os imigrantes mais bem-sucedidos dessa cidade vai sair de dentro da igreja. Porque nós não estamos querendo que volta, Jesus, me arrebata, me leva para o céu e que tudo mais vá para o inferno. Não. A nossa oração não é essa. A nossa oração é: me transforma, me usa e o teu reino venha. Quem quer trabalhar por reino de Deus, fique em pé comigo, pelo amor de Deus, fique em pé comigo. O mundo não vai nos calar, a igreja não vai recuar. Estamos em guerra, querem nos censurar, ditando o comportamento, valores e os fundamentos. Estamos em guerra, querem nos censurar. Diga isso, diga, Lagoinha, vamos. Eu sou o filho da luz, essa luz jamais se apagará. Quanto mais tentarem, mais brilhará. Eu creio em Jesus, eu sou o filho da luz, essa luz jamais se apagará. Quanto mais tentarem, mais brilhará. Ninguém pode parar a igreja. Vamos juntos. Ninguém pode parar a igreja. Vamos com fé, Ninguém Lagoinha. poderá nos calar. Diga com fé, com força. Ninguém poderá nos Isso. calar. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém poderá nos calar. Ninguém poderá nos calar. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém poderá nos calar. Ninguém poderá nos calar. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém poderá nos calar. Ninguém poderá. Eu creio em Jesus. Eu sou o filho da luz. Essa luz jamais se apagará. Quanto mais tentarem, mais brilhará. Eu creio em Jesus. Eu sou o filho da luz. Essa luz jamais se apagará. Quanto mais tentarem, Vamos, as vozes, vamos. Eu creio. Declare. É a sua declaração de fé. Vamos. essa luz jamais A luz. se apagará. A luz que vai brilhar em Jacksonville. Vamos de novo. Eu creio em Jesus. Essa luz jamais se apagará. Quanto mais tentarem, mais brilhará. Aleluia. Hoje à noite eu quero fazer uma oração diferente. Pode ser? Eu quero orar por você que entendeu o que é o reino de Deus e qual a sua função em Jacksonville. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar rapidamente por você. Se eu fosse você, eu vinha correndo agora. Eu entendi, Senhor. Eu entendi qual a minha função em Jacksonville. Não. Deus não me chamou para eu correr para o céu. Eu vou fazer diferença na terra. Vem para cá, pelo amor de Deus. Você que entendeu para que Deus te chamou aqui na América. Você não foi chamado para conhecer o Mickey ou para ganhar dólar somente. Deus conta com você para avançar na pregação do Evangelho do Reino de Deus. Começa a falar com Ele aí agora. Vamos, erga a sua mão e diga: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida nos últimos dias. Eu quero pregar o reino de Deus. Eu quero pregar o reino de Deus. Diga, levante a sua mão e diga: Senhor, me usa. Me usa no meu trabalho. Me usa no meu college. Me usa na minha middle school. Me usa na minha high school. Você que é jovem, onde estão os jovens, adolescentes cheios do Espírito Santo,
que não vão só convidar pessoas para a igreja, mas eles vão ser igreja na escola, eles vão ser a igreja na universidade, eles vão ser a igreja nos negócios, vendendo carro, trocando piso, reformando uma casa. Onde você chegar, o reino de Deus chega com você. O sinal da glória do reino de Deus avança com você. Você não vai precisar ser igual a todo mundo. Você não vai precisar fazer o que todo mundo faz para prosperar. Se você viver os valores do reino, Deus vai te prosperar. Deus vai levantar, irmãos, escute o que eu estou falando, e agora eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai fazer algo que nunca fez na comunidade brasileira em Jacksonville. Deus vai levantar famílias saudáveis em Jacksonville. Deus vai alcançar jovens. Deus vai libertar pessoas da depressão, do pensamento de morte. Jovens que cortam pulso, jovens que pensam em se matar, jovens que estão presos na pornografia, na mentira da sua identidade. Deus vai fazer algo surreal nesses dias, irmãos. Eu sinto um cheiro de chuva se aproximando de Jacksonville. Não tem a ver com encher um auditório, tem a ver com transformar uma cidade. Por isso começa a dizer para ele agora: é você e ele. Eu não vou orar por você, não vou botar a mão na cabeça de ninguém. É você e ele dizendo: eu estou aqui. Igual um soldado que diz: eu estou aqui, eu me alistei voluntariamente. Você não é obrigado a nada, mas se você entender que você faz parte de um exército dos últimos dias, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu sou um soldado desse exército, eu sou um general. Eu vou para frente da batalha, eu vou me expor, eu vou para frente das trincheiras. Quais são as armas que o Senhor tem para mim? Eu libero sobre você agora armas espirituais que você vai precisar nesses últimos dias. Armas espirituais, sim. Eu declaro sobre a sua vida: você vai receber palavras novas. Você vai abrir a Bíblia e as letras vão saltar das páginas. Deus vai te usar com tanta autoridade. Deus vai te dar palavra para alguém, e você vai achar: puxa, será que é isso mesmo? Será que eu falo? Será que eu oro? Será que eu ligo para aquela pessoa? E Deus vai falar: faz que sou eu. Faz que sou eu, não tem medo. Eu me garanto, eu vou fazer. Só me obedece. Não duvida do que o Espírito Santo vai falar para você. Eu oro sobre você agora e sobre mim. Uma obediência imediata à voz do Espírito Santo. Uma obediência à voz do Espírito Santo. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar eu falar, eu vou falar. Porque existem destinos de pessoas e famílias que estão esperando eu e você abrir a boca. Eles estão nos esperando. Tem uma multidão de quase 1 milhão de habitantes em Jacksonville, esperando não os crentes domingueiro gospel, esperando os embaixadores do reino de Deus. E eu declaro sobre nós essa unção e essa autoridade, em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração onde você está agora, e eu quero orar com você essa oração mais importante da noite. Eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, não para religião, não para um homem, mas para Jesus. Independente do que eu fiz ou do que ainda estou fazendo, eu me arrependo. Me ajuda. Eu não consigo, eu não tenho força, mas eu creio que Jesus morreu em meu lugar pelos meus pecados, para que eu fosse perdoado. Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que somente Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E você que já esteve nesses caminhos e se desviou, você pode dizer: Senhor Jesus, nessa noite eu saio debaixo da cultura do mundo e eu volto para a cultura do reino de Deus. Me aceita de volta, Jesus. Eu me alisto novamente no reino de Deus.